Olá, querido aluno, querida aluna, professor Rudolf Ferraz, dando continuidade ao nosso curso da Lei 8.112 de A a Z, aula 40, artigos 77 a 80, vamos falar das férias. Você que está me assistindo aí, está pensando em férias, para que servem as férias? Talvez você esteja respondendo, para descansar, professor. Não, férias significa recuperar a saúde. Podemos concluir então que trabalhar faz mal à saúde. E de hoje em diante você não vai mais trabalhar. Vai falar para todo mundo que foi teu professor que disse que você não vai mais trabalhar, porque trabalhar faz mal à saúde. Mas é isso mesmo. Férias é para isso, para recuperar a saúde do trabalhador. Se você for estudar a fundo a matéria, você vai descobrir isso. Não é para descansar, é para recuperar a saúde do trabalhador. E aí o artigo 77, ele vai trazer para a gente assim. O servidor fará por direito 30 dias de férias. Então, 30 dias de férias corridos. Vamos supor que você começou a trabalhar dia 1º de janeiro. E 31 de dezembro você completou um ano. Então, eu estou aqui no que nós chamamos de período aquisitivo. Certo? E depois, no outro 1º de janeiro, vamos supor aqui 2015... Vamos supor aqui 2015. Então agora começou outro período aqui para 31 de dezembro de 2016. Certo? Ora, você está de novo diante de um período aquisitivo. Mas na verdade é o seguinte. Primeiro período aquisitivo. Completou o primeiro período aquisitivo, eu venho então para esse período que é o período concessivo. Então, esse ano de 2016 é o período concessivo que você deve receber suas férias em relação àquele período de 2015. E já também começa a contar um novo período aquisitivo. E aí diz para você o seguinte, que você terá por direito 30 dias. 30 dias corridos, grave isso para a prova. Até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade do serviço. Eu posso acumular 2 períodos de férias. Veja, eu posso ter então esse primeiro período aquisitivo, gerou esse período concessivo. Aqui é o meu primeiro período de férias. Eu devo tirar férias aqui, ó. Mas se por alguma situação eu não tirar, eu posso então adentrar em 2017 já com direito a essa segunda possibilidade de concessão também, tendo 2 períodos. Então ele está dizendo assim que até o máximo 2 períodos podem ser acumulados. Então eu não poderia adentrar num 3º período, percebeu? Beleza. Essa é uma diferença importante já naquela situação em que a gente trabalha, em que você vai estudar de repente CLT, já vai ver que é totalmente diferente. Aí diz assim, para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Então, justamente, ó, 12 meses de exercício representa o período aquisitivo. Completou um período aquisitivo, já estou diante do meu período concessivo. Aí diz o parágrafo 2º, é vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Na situação é o seguinte, eu tenho 30 dias de férias, é isso que eu tenho, férias corridas. Se eu faltar, eu terei o que nós chamamos de faltas justificadas. E se as faltas são justificadas, o nome está dizendo já de antemão. Agora, se eu faltar e não justificar essas faltas não poderão ser descontadas desses 30 dias, perceberam? Elas não poderão ser descontadas desses 30 dias. É isso que ele está dizendo ali no parágrafo 2º. É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Então, férias é uma coisa, falta ao serviço é outra coisa, será tratado de forma diferente. Agora, lá naquela relação de emprego, que tem contrato de trabalho, eu posso até vender 1/3 das minhas férias, né? Aqui não. Mas olha que fala o parágrafo 3º, as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas. Então, por exemplo, digamos que eu tenha 30 dias para tirar
as minhas férias. Eu poderei então parcelar isso até 3 etapas. 2 vezes de 15, por exemplo, 2 etapas. Uma de 20, uma de 10, 2 etapas. 3 períodos de 10, eu tiro 10 dias hoje, depois de um tempo tiro mais 10 dias, depois de um tempo tiro mais 10 dias. Agora, desde que seja assim, requeridas pelo servidor, então tem que partir do servidor, primeiro, e no interesse da administração pública. Cuidado, a administração pública ela só vai concordar com essa situação em que o servidor vai solicitar visando interesse público, se for interesse da administração pública. Se não for, ela não está obrigada a concordar com esse pedido. O artigo 78 fala o quê? O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Então isso é importante, essas datas aqui, ó, esses prazos. Eu vou receber minhas férias até 2 dias antes de iniciar as minhas férias. E a administração tem que cumprir isso daí, professor? Tem que cumprir isso daí. Aí diz o parágrafo 3º do artigo 78, que primeiro e segundo foram revogados, dizem assim: o servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão vai perceber a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito ou incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, quer dizer, eu vou ver quantos ele trabalhou, ou fração superior a 14 dias. Completou 14 dias, não quer dizer nada, mas completou mais que 14 dias, porque ele diz assim, ó, fração superior a 14 dias, se eu completar 14 dias, o cálculo será feito por 14 dias trabalhados. Agora, se eu completar 15 dias, o cálculo será feito por 1 mês trabalhado. Percebeu? E aqui é muito importante esse finalzinho do parágrafo 3º, porque ele diz assim, ó, fração superior a 14 dias. Então, se eu completei 14 dias, o cálculo será feito em 14 dias trabalhados. Se eu completei 15 dias, eu fiz 15 dias trabalhados, 15 dias entra como cálculo como se fosse 1 mês trabalhado. Então isso é importante para a prova, porque você deve ficar atento. Ou fração superior a 14 dias. Muitas vezes na prova ele coloca assim, ó, por mês de efetivo exercício, fração superior igual a 14 dias trabalhado. Não, igual não, é superior. Então, trabalhei 13 dias, trabalhei 14 dias, o cálculo vai ser feito nos dias que eu trabalhei. Trabalhei 15 dias, ou 16 dias, ou 17 dias, são superior a 14, 15 dias é superior a 14, o cálculo é feito sobre 1 mês trabalhado. Grave para a prova, tá? Aí vai dizer para você que o caso de parcelamento, olha, o parágrafo 4 vai dizer: a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Sim, a exoneração, o cálculo tem que ser feito no momento que é publicado o ato. Então, de repente, você foi exonerado dia 1º de março, mas o ato foi publicado dia 5 de abril. Então, será feito no mês que foi publicado o ato. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, com a utilização do período. Olha, gente, para abordar aqui essa matéria, é lógico que você vai ter que sempre estar olhando a situação da Constituição Federal. E aqui no caso da Constituição Federal, deixa eu pegar aqui para você, bem rapidinho, você sempre tem que estar com a Lei 8.112, daquele jeito que eu falei para você, né? Imprima, vai fazendo as observações ali e não deixe de trazer para você a Constituição Federal, sempre juntos no seu estudo, para dar uma melhor qualidade no seu estudo. Porque você fazendo essas anotações, você acaba aprendendo a mexer na matéria. Uma prova discursiva que seja com consulta, por exemplo, pode te ajudar bastante. Então o artigo 7º, que trata a lei, nesse caso específico, falando do inciso 17, deixa eu pegar aqui para você, para te chamar a atenção, diz assim para a gente, no inciso 17, o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, fora isso, eu terei esse 1/3 incidindo sobre o percentual de férias, que é chamado terço constitucional. Não é abono de férias, não vamos falar aqui no Estatuto sobre abono de férias. Aqui nós vamos falar do terço constitucional. E aí o artigo 79, o
que ele traz para a gente? Isso é importante. Ele vai falar assim, ó, o servidor que opera direta ou permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas vai gozar 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibido em qualquer hipótese a acumulação. Então veja que interessante. Para esse indivíduo, servidor público, aquele que faz um concurso público, vai trabalhar num hospital público de repente, e vai trabalhar lá na radiologia, vai ficar fazendo raio-x lá do pessoal. Para esse indivíduo, as férias é um pouquinho diferente. Ele já vai ter 2 períodos de 20 dias diretos, sendo que esses 2 períodos vai ocorrer a cada 6 meses. Olha que interessante. Por semestre de atividade profissional, proibido em qualquer hipótese de acumulação. Não pode acumular. Lembra que no começo da nossa aula a gente falou que poderia acumular 2 períodos, né? Aqui não. Esse tipo de servidor, no caso específico, ele vai ter cada semestre trabalhado, ele vai ter que tirar 20 dias de férias. Grave isso. E não vai poder acumular os períodos. Então, num período de 1 ano, ele tira 2 períodos de 20 dias cada um, sem poder acumular. Aí ele vai dizer para você o seguinte: as férias, aqui no caso trabalhada, no artigo 80, diz assim: só poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Vamos arrumar tudo isso aqui. Gente, o indivíduo está tirando férias e ele pode ser chamado na continuidade das suas férias para voltar à administração pública para prestar serviço público. Mas veja, esse chamado que vem da administração pública é muito importante, porque é algo que envolve interesse público sempre. Calamidade pública não é uma situação extrema. Comoção interna, muitos autores atribuem a comoção externa para comoção intestina, que seria aquela situação internamente de uma guerra civil. Aqui no caso, quando ele falou comoção interna, eu não precisaria pensar numa comoção intestina. O nome técnico é esse, comoção intestina, guerra civil. Eu poderia pensar numa situação de calamidade pública, mas algo mais específico. Aqui uma situação que poderia gerar uma situação de exceção de Estado, em que o Estado viesse a atuar como forma de decretar, por exemplo, que ninguém pode andar depois das 10 horas da noite. Uma medida de exceção, uma possibilidade disso. Então essa comoção interna, cuidado, para alguns autores ela seria uma situação de calamidade pública colocada aí dentro, para outros autores não. Você vai perceber que muitos livros de lei 8.112 não fazem esse comentário em relação à comoção interna. Ao pessoal de direito administrativo, principalmente o pessoal de direito constitucional, tem costume de falar que comoção interna seria a comoção intestina, aquela situação que poderia levar a uma situação de guerra civil, por exemplo. Convocação para o júri, serviço militar eleitoral, é o agente honorífico, né, que vem sendo chamado para prestar um serviço de forma honorífica pelo Estado. Necessidade do serviço declarado pela autoridade, uma necessidade excepcional. Não é uma situação de calamidade pública, não é uma situação para agente honorífico, não é uma situação de comoção interna, mas é uma necessidade excepcional. Por exemplo, cai uma bomba lá no TRE, precisa cadastrar todo mundo rapidamente, já vem aqui e chama você. Professor, será que eles podem fazer essas diferenças para a gente? Não, dificilmente quando você vai fazer uma prova de lei 8.112, e aqui não importa o nível da prova, até mesmo quando cai essa lei para cursos mais específicos jurídicos, eles não vão ficar exigir de você essas diferenças dessas palavrinhas, não. Então, muito cuidado para a prova, nesse artigo 80, e diz o parágrafo único: o restante do período interrompido será gozado de uma só vez. É lógico, né? Se de repente eu fui interrompido, o que falta eu vou gozar só de uma única vez. Então fui interrompido lá com 7 dias de férias, me faltam 23. Quando eu for exercer o direito de gozar dessas férias, esses 23 dias vou exercê-los de forma direta. Nada a acrescentar. Vamos ver aí como apareceu esse artigo, essa matéria em prova. Aqui uma questão adaptada também, essa questãozinha da ESAF já apareceu assim. Então vamos dar uma olhada lá.
De acordo com a Lei 8.112/90, o servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará de 25 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibido em qualquer hipótese a acumulação. Ora, gente, a questão está errada, porque a gente aprendeu que ele vai gozar 20 dias consecutivos, seguidos de férias, por um período de cada 6 meses trabalhado, por semestre trabalhado. Então seria, por exemplo, 2 períodos de 20 dias consecutivos durante um ano todo, para quem exerce essa atividade radioativa ou permanente ou substâncias radioativas, ou trabalha com raio-x. Ficou bem claro? Beijo no coração, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.